Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o mundo urbano, mais especificamente sobre os problemas estruturais e os problemas sociais desse mundo urbano. Lembrando que a gente já falou, né, do processo de formação do que é o urbano, do que é a cidade, a gente já fez esse processo. Né? A gente também já falou do processo de crescimento da cidade, a forma como esse crescimento vai criando novas formas, né, novos modos de vida e assim por diante. E nós vamos falar na aula de hoje basicamente sobre os problemas associados a esse crescimento acelerado. Que tipos de problemas nós podemos ver nas grandes cidades? E a gente sabe que esses problemas, né, podem ser classificados tanto como problemas estruturais, né, seja em relação à estrutura, funcionamento da cidade, quanto problemas sociais, que também estão associados à estrutura. Ou seja, a falta de estrutura gera problemas sociais. A falta de condições econômicas, né, de condições de saneamento básico, entre outros processos, né, criam problemas sociais, ou seja, problemas diretamente na vida dessa população que vive na cidade. E a gente sabe que o crescimento acelerado, né, que a gente viu na última aula, principalmente ao longo das revoluções industriais, né, da industrialização das cidades, né, associados ao processo do êxodo rural, né, que foi fazendo com que as cidades crescessem rapidamente, né, gerou um processo de crescimento tão rápido, né, que a gente chama de macrocefalia urbana, ou seja, quando a cidade cresce mais do que ela consegue conter, né, ou ter de serviços, ou seja, ela tem mais pessoas do que leitos em hospital, ela tem mais pessoas do que capacidade de geração de emprego, mais pessoas do que seu espaço pode prever em relação à água e assim por diante. Então, essa rapidez do crescimento associada à falta de planejamento, que a gente falou também na última aula, principalmente por parte do poder público, do poder também empresarial, privado, ou seja, de todos os poderes, todas as esferas que compõem a sociedade, se elas não planejarem o processo de crescimento de uma cidade e essa cidade continuar crescendo, a gente vai tendo um espaço urbano cada vez mais desordenado, né, cada vez mais caótico e repleto de desigualdades. Desigualdades que, obviamente, estão associadas ao poder econômico. Aqueles que podem pagar têm os melhores serviços e as melhores condições, e aqueles que não podem não os têm. Se a gente olhar aqui, só para a gente retomar um pouquinho do processo de crescimento da cidade que a gente viu ao longo das últimas aulas, a gente pode ver aqui nessa sequência de desenhos, né, nessa sequência de quadros, o processo de crescimento de uma cidade, né? Como a cidade vai crescendo e vai se transformando. A sua paisagem sai da paisagem que a gente chama de paisagem rural, vai se transformando numa paisagem urbana. E a gente vai vendo a quantidade de informações vai ampliando, vai se tornando cada vez mais caótico, poluída visualmente, poluição sonora, né, poluição atmosférica, todo esse tipo de poluição. E a gente consegue imaginar, né, a gente tem essa sensação de que na primeira imagem, né, a imagem aqui na esquerda, no alto, a gente tem uma sensação um pouco mais de tranquilidade e conforme a gente vai avançando, a gente vai tendo essa ideia de urbano, caótico. Quando a gente olha a última imagem, a gente já se imagina aquele barulho de trânsito, de buzina, né, aquele cheiro de fumaça do centro da cidade. Enquanto se a gente olhar para a primeira foto, a gente tem aquele cheirinho de terra, né, aquela sensação de tranquilidade, o canto dos passarinhos e assim por diante. Então a gente precisa imaginar que todo esse processo de crescimento gera esse caos urbano no qual a gente vive. E o principal, né, problema desse, obviamente, são as desigualdades sociais. Essa imagem que a gente coloca aqui é uma das imagens mais famosas que mostra exatamente um bairro nobre em São Paulo, né, ao lado, ou seja, em pouquíssimos metros, de uma das maiores favelas de São Paulo, que é a favela de Heliópolis. Né? Nós temos uma centena de exemplos aqui no Rio de Janeiro também, e em outras cidades grandes, né, dessa desigualdade social. Né? O que significa desigualdade social? A gente sabe que devido ao crescimento da cidade, a competição dentro do processo da cidade, né, dentro das melhores oportunidades, dos melhores lugares de moradia, assim por diante, os lugares vão ganhando valores. E os valores, obviamente, só podem ser pagos para aqueles que têm esse valor. Então, a desigualdade social está muito associada à desigualdade econômica. Ou seja, algumas regiões, devido ao poder aquisitivo daqueles que moram ali, têm ótimas condições de saneamento básico, rede de esgoto, acesso à água, né, transporte de qualidade, segurança, enquanto outras condições, pelo fato de ter um menor poder aquisitivo, de ter menor poder de influência perante o poder público, né, acabam virando regiões que a gente pode chamar de precárias. Precárias em que sentido? Em que as condições de moradia não são dignas, né, a gente pode chamar que são insalubres muitas das vezes, ou seja, estão associadas à sujeira, podem gerar doenças, a rede de esgoto não consegue atingir todas as pessoas, muitas pessoas não têm rede de esgoto, ou seja,
não conseguem retirar lixo, retirar seus dejetos humanos, né? Precisam retirar de outras formas. Água potável também não é de fácil acesso, não chega pelo cano, como chega nas casas da maioria das pessoas dos bairros de classe média, de classe nobre, né? Outras questões são outras questões sociais também, como o desemprego, o emprego precário, a falta de oportunidade de estudo, as melhores escolas estão num lugar do que estão em outra. Todos esses processos, né, geram o que a gente chama de desigualdade social na cidade, ou seja, bairros com altíssima qualidade de vida e bairros com baixíssima qualidade de vida, baixíssima qualidade de acesso à educação, enquanto outros têm muito acesso à educação, acesso ao lazer, enquanto outros não têm. Todas essas diferenças nós conhecemos nas cidades grandes. Então, de acordo com a ONU, a gente sabe que ainda milhões de pessoas hoje ainda passam fome, e fome é um dos processos associados à desigualdade social. Lembrando que passar fome, né, é uma condição mínima de sobrevivência humana. A gente precisa entender que a fome, né, transforma o homem novamente num animal, né? Nós deixamos de ser seres sociáveis quando estamos com fome, né? E a gente imaginar que existem pessoas passando fome cotidianamente, né, é uma coisa muito triste da gente perceber, né, e da gente não tentar mudar essa realidade. Outra coisa importante é que essas pessoas, por não terem todos esses acessos, não terem estudo, não terem condições de entrar no mercado formal de trabalho, muitas das vezes nós dizemos que elas podem ser socialmente marginalizadas ou excluídas. Lembrando que marginal, né, é uma palavra que dentro do vocabulário comum, nosso vocabulário cotidiano, ganhou uma conotação associada a criminoso, né? E marginal, nesse sentido que nós estamos falando, é aquele que não vive nas principais condições, nas melhores condições de vida, né? Marginal não significa, nesse caso que nós estamos dizendo, em relação à marginalidade e criminalidade. Obviamente, aquele que não segue as leis é considerado um marginal no sentido criminal, ou seja, comete crimes. Mas aquele que não tem acesso às melhores condições de vida, nós também podemos dizer que ele é um excluído, né? Excluído por quem? Quem o excluiu? O Estado o excluiu, né? O poder público excluiu, né? A sociedade o excluiu, e assim por diante. E quem é excluído não exerce sua cidadania. Ou seja, o que é exercer cidadania? Exercer cidadania é uma coisa muito importante. Nós somos cidadãos quando fazemos duas coisas. Quando nós cumprimos com os nossos deveres de cidadão e quando nós exigimos os nossos direitos de cidadão, né? Quando a gente fala que uma pessoa cumpre com seus deveres, mas ela não tem seus direitos adquiridos, nós podemos dizer que ela não exerce cidadania, ou seja, ela não é considerada uma cidadã perante a sociedade. Isso é muito triste, porque muitas pessoas pagam seus impostos, né? Fazem tudo corretamente, são pessoas trabalhadoras, honestas, mas não recebem as condições básicas de vida do poder público. Então a gente pode dizer que elas não exercem sua cidadania por completo, né? Mas elas exercem a parte que cabe a elas e acaba a parte que cabe ao poder público. A gente precisa pensar nisso também. Então, quando a gente fala, né, desse processo de desigualdade dentro do cenário urbano, nós precisamos entender que em todas as grandes cidades do mundo, não importa o quão rico seja o país ou o quão pobre seja o país, existem desigualdades. Obviamente, né, nos países mais pobres, menos desenvolvidos, as desigualdades são muito maiores, né? E os abismos sociais, né, ou seja, os problemas enfrentados pela população mais pobre dessa sociedade é muito maior, obviamente, do que os mais pobres dos países ricos, né? Mas a gente precisa entender que em todos os lugares do mundo existem pobres e ricos, né, em todas as cidades do mundo. Porque uma condição essencial para que exista um rico é existir pobres, uma grande maioria de pobres. Então, para ter um rico, é preciso ter vários pobres. A sociedade capitalista funciona dessa forma. Então, para a gente poder entender basicamente do que a gente está falando, vou colocar alguns dados aqui importantes para a gente poder entender o tamanho do problema. Segundo os dados de 2017 da Oxfam, né, 1% mais rico da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99%. Ou seja, apenas 8 pessoas, 8 bilionários, possuem o mesmo que a metade mais pobre da população do planeta. Esse é o nível da desigualdade que nós estamos falando. Segundo a Oxfam também, cerca de 700 milhões de pessoas, né, ou seja, 3,5 vezes o Brasil, basicamente, né, de pessoas no mundo vivem abaixo da linha de pobreza. A gente precisa entender também o que é a linha de pobreza, né? Quando a gente fala de pobreza e riqueza, a gente tem que entender que isso são conceitos que são flutuantes, né? Eles têm significados diferentes. Para esses dados, pobreza significa o mínimo necessário para sobreviver, basicamente. E quem vive abaixo da linha de pobreza não tem aquilo que é necessário para sobreviver. Ou seja, são pessoas que passam fome, que passam de fato necessidade, 700 milhões de pessoas. E para a gente ter um dado real do que significa isso, seria aproximadamente
US$ 1,90 por dia. Né? Se a gente multiplicasse isso por 30, não daria 300 e alguns reais, R$ 350, não daria isso. Né? A gente sabe que o dólar flutua e tal, mas está na casa dos 300 e poucos reais. Imagina uma família, né, uma pessoa viver com 300 e poucos reais para pagar tudo que ela necessita, de comida, aluguel, transporte, né, necessidades de educação, de saúde e assim por diante. Ela não vai conseguir. Isso é pobreza. Isso é condições, pessoas que a gente chama de excluídas, como a gente estava falando no slide anterior. Então, para a gente ter uma realidade disso, dentro das questões de desigualdades sociais na cidade do Rio de Janeiro, que é aquela cidade que a gente mora, né, pelo menos nós que estamos vendo esse vídeo, nós precisamos compreender que dentro da cidade do Rio de Janeiro existem algumas diferenças, abismos sociais, e a ideia de abismo social é esse desenho aqui mostra exatamente isso. São dois mundos diferentes dentro de uma mesma cidade, basicamente. Ou seja, um abismo é aquela cratera, aquele buraco que nos separa, né? Nós temos um abismo social enorme dentro da nossa cidade. Por exemplo, eu coloquei dois exemplos aqui. O bairro do Leblon, que é reconhecidamente um dos bairros mais caros de se viver no Rio de Janeiro e no Brasil, né? E o Complexo do Alemão, reconhecidamente também um dos bairros mais carentes, né, do Rio de Janeiro. Se a gente pegar alguns dados importantes, né, a gente vê o tamanho do abismo social, mesmo como os dados demonstram aqui, esses dois lugares estarem aproximadamente a 23 quilômetros ou aproximadamente 30 minutos de carro uns dos outros. Mas esses 30 minutos ou esses 23 quilômetros, né, representam, na expectativa de vida ao nascer, por exemplo, quase 15 anos. Ou seja, as pessoas no Complexo do Alemão vivem, né, quando nascem, elas têm uma expectativa de vida, ou seja, de viver até aproximadamente 65 anos, enquanto no Leblon, 80 anos. Por que essa diferença? Né? A outra realidade importante, por mais que não seja uma realidade que nos mostre um tamanho abismo, né, mas a alfabetização entre os adultos. No Leblon são praticamente todos alfabetizados. No Complexo do Alemão, nem todos. Né? 89% somente são alfabetizados, já 10% não são. Mas aí a gente precisa entrar num outro dado que está escondido aí dentro. O que a gente chama de analfabeto funcional. É aquela pessoa que sabe ler, sabe escrever, né? Assim, o básico, mas ela não consegue compreender um texto, não consegue passar as suas ideias para um papel. Ou seja, é mais do que somente saber ler e escrever. Ser alfabetizado é mais do que somente isso. E um outro dado alarmante, talvez o mais alarmante de todos, é o dado econômico, que é a renda per capita, a quantidade de dinheiro que existe por cabeça nas casas desses bairros. No Leblon, cada pessoa, ou seja, se uma família de 4 pessoas, né, nós temos 4 vezes R$ 2.440. Né? Então essa é uma renda da família. Né? E no mínimo, isso na média. Né? Obviamente existem famílias que recebem muito mais do que isso. Já no Complexo do Alemão são R$ 177 por pessoa, ou seja, aquelas casas que têm 5, 6 pessoas vivem com um salário mínimo, né? Ou talvez até menos do que isso. E por isso que a gente volta. Ou seja, mesmo tão próximo, estamos tão distantes uns dos outros. Um dos dados mais importantes para a gente poder compreender as desigualdades sociais dentro dos grandes centros urbanos, dentro das cidades, é a relação de moradia. Porque a gente sabe que moradia é um bem essencial, né? E nós precisamos compreender, né, como as moradias se disponibilizam dentro da cidade, né? E a sua precariedade, né, a sua insalubridade, as suas condições de moradia são importantes para a gente compreender o tamanho do abismo social, principalmente nas grandes cidades. Então, a gente sabe que a falta de planejamento urbano, né, o crescimento desordenado, deu origem a uma série de problemas, né, que os moradores da cidade enfrentam. E a principal delas, né, principalmente pelo crescimento acelerado, né, fora do tempo e sem tempo para que o poder público tivesse construído casas suficientes, tivesse espaços ou loteamento suficiente, né, ou então água, saneamento básico suficiente para essas pessoas, fez com que as pessoas fossem se aglomerando em determinados espaços, criando moradias carentes, né, de má qualidade, né, insalubres, em lugares perigosos e assim por diante. E no caso brasileiro, as favelas são o principal símbolo disso. Porque as favelas surgiram no exato momento, né, em que a cidade começa a crescer, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Todas as áreas planas já estavam bastante ocupadas e as únicas áreas não ocupadas próximas às regiões centrais, onde estavam os empregos, onde estavam as melhores condições de vida, etc., eram as áreas inclinadas, os morros. E foram nos morros que as pessoas começaram a se colocar.
mesmo com todo o perigo, né, associado à moradia nesses lugares, principalmente o perigo da relação entre a construção, né, a chuva, né, o fato de estar inclinado, né, às vezes muito perigoso por causa de deslizamento de massas e assim por diante. No Brasil, para a gente poder compreender um pouco desse processo, a gente precisa entender que são 12 milhões de pessoas que vivem em favelas, consideradas, né, o que a gente considera como favela no Brasil. Desses 12 milhões, 67% são negros, o que evidencia que o nosso problema, além de um problema social, é também um problema racial, étnico. Então, tem racismo aí, né? Dessas pessoas, dos 12 milhões, 52% das pessoas já passaram fome, o que mostra lá aquilo que a gente falou no início da aula. Né? 42% são chefiados por mulheres, ou seja, tem abandono parental, né? Pessoas que criam seus filhos sozinhos, né? E assim por diante, ou maridos que foram vítimas de violência, ou que tiveram que sair de casa, ou que saíram de casa por outros motivos, e assim por diante. Né? 60% já foram vítimas de preconceito, provavelmente, né, pelo fato de serem ou negros, né? E aí tem a questão do racismo, ou pelo fato de serem moradores dessas comunidades, né? Porque associa-se essas pessoas a crime, né? O que não é a realidade. Né? Desses 12 milhões de pessoas, né? 99%, ou a grande maioria, são de pessoas trabalhadoras que não tiveram oportunidade, né, de ter educação de qualidade, que não tiveram oportunidade de, por não terem educação de qualidade, terem um bom emprego, porque se fosse escolha, né, não seria assim. Ninguém escolhe viver na insalubridade, ninguém escolhe passar fome, ninguém escolhe sofrer preconceito, ninguém escolhe esse tipo de coisa, né? As coisas acabam acontecendo e a gente precisa compreender que o fato desse número de pessoas ser tão grande, representarem 6% da população total do Brasil, né? E todos esses processos, né? 67% de negros, 52% já passaram fome, nós estamos falando de um processo muito dolorido para essas pessoas e para a sociedade como um todo. Outra questão importante também que a gente precisa lembrar quando a gente fala dessas questões é a relação de saneamento básico. Né? O saneamento básico é o quê? São todos os serviços, né, associados à qualidade, né, e que estão associados à saúde de vida. Então, água potável, esgoto, coleta de lixo, drenagem urbana, ou seja, né, o esgoto tirando as sujeiras, né, os dejetos de sua casa e assim por diante. E ela é uma condição básica da vida. Por quê? Porque a saúde depende dela. Nós precisamos de água limpa, nós precisamos estar em ambientes limpos para que a gente tenha uma vida com a mínima qualidade, a gente tenha a vida com a mínima condição de viver plenamente, viver com saúde. Né? E a gente sabe que grande parte da população brasileira ainda vive sem saneamento básico. E viver sem saneamento básico é viver sem saúde, é viver sem ter acesso à saúde, viver sem ter acesso à água. Né? E isso é condição inicial para a vida. Né? A gente precisa compreender que o saneamento básico é uma urgência. Outra questão importante já são as questões sociais. Né? Por exemplo, as relações do crescimento exacerbado, quando uma cidade cresce demais, né, a gente sabe que começa a ter um grande número de desempregados, porque a relação de competição entre as vagas de emprego, né, e a quantidade de pessoas começa a ficar desigual. Então, nós vamos ter muitas pessoas desempregadas. Então, a gente sabe que grande parte da população, pelo fato de não ter emprego na cidade, por ter que competir, e aí não consegue competir porque não tem estudo suficiente, e assim por diante, né? As pessoas não conseguem sobreviver nas grandes cidades, não conseguem pagar pelos serviços, e por isso vão morar em lugares insalubres, vão morar em lugares que não pagam aluguel, né? Mas em compensação vivem, né, à mercê de diversas questões, né? Como sanitárias, questões associadas a chuvas, a alagamentos e assim por diante. Então, a falta de emprego e às vezes o trabalho informal geralmente pode levar as sociedades, né, as pessoas de classe mais baixa, as pessoas que não conseguem atingir as melhores condições de emprego, a marginalização ou exclusão social. Lembrando, marginalização e exclusão social nesse sentido não está associada novamente à criminalidade, está associada àquelas pessoas que não conseguem exigir e ter todos os seus direitos que são assegurados, né, pela Constituição Brasileira e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, não conseguem adquirir todos esses direitos, ou seja, não conseguem bancar água, não conseguem bancar moradia de qualidade, não conseguem bancar educação, não conseguem bancar segurança. Então essas pessoas são vistas à margem da sociedade, não por elas mesmas, porque elas se colocaram ali, mas porque a sociedade as colocou ali. Então, a gente vê isso, e isso se agrava principalmente quando a gente vê as relações de escolaridade, outros problemas. E aí a gente chega
numa questão também que a gente vê muito nas nossas cidades, que é a informalidade. Informalidade, né, é aquele trabalho, né, que a gente pode chamar como um bico, não é uma profissão. São aquelas pessoas que estão fazendo algo momentâneo para ganhar um dinheiro, né, porque a necessidade é tão grande que elas não têm emprego, que elas vão fazer o que está dando, o que está na onda, o que está vendendo na hora, a primeira oportunidade, ou seja, o crescimento do número de desempregados, que a gente vê, a quantidade de pessoas sem trabalho, o aumento do custo de vida, as cidades vão ficando cada vez mais caras e mais caras. E as novas necessidades, né, as necessidades sociais, né, de ter um celular legal, né, coisas que a gente vive numa sociedade capitalista, as pessoas pobres também querem ter, e é direito delas isso. Então, nós podemos ver que na nossa sociedade a gente tem cada vez mais visto informalidade, que é aquele tipo de serviço que eu já falei, momentâneo, né, com a renda variável, num dia consegue ganhar um dinheiro, no outro não consegue, né, e não tem formalidade. E a gente vê que nas grandes cidades, principalmente nas épocas de crise social, nas épocas de crise econômica, como nós estamos vivendo nesse exato momento, né, nós vemos um crescimento da informalidade. Por quê? Porque os empregos formais se fecham. E as pessoas precisam de dinheiro, elas vão buscar informalidade, vão virar camelôs, vão entregar coisas de bicicleta, de moto, né, vão começar a fazer comida em casa para vender no trabalho, para vender em outros lugares, para tentar compor a renda e assim por diante. A gente vê muito isso na nossa cidade, né, nas grandes cidades como um todo, em todo lugar do mundo isso existe também. Outra questão importante que a gente também vê o abismo social, né, é o nível de escolaridade, né? Nós podemos ver que grande parte do Brasil, né, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, até os 25 anos tem o fundamental incompleto, ou seja, não chegou até o 9º ano. Né? Isso é muito triste, porque as pessoas que não conseguem chegar ao 9º ano, que tipo de emprego elas vão conseguir? Né? Nós podemos ver assim que apenas ali entre 15% e 20% tem superior completo, ou seja, tem faculdade. Né? Uma grande parcela da população tem um médio completo somente. Uma grande parcela da população é sem instrução, fundamental completo, médio incompleto, ou seja, nós temos uma variedade, né, no nível de escolaridade que diferencia as pessoas de acordo com seus ganhos. Qual a perspectiva de uma pessoa que não consegue estudar, que tem que sair da escola para ajudar a família, né, ganhando um dinheiro, fazendo um trabalho informal? Quantos dos adolescentes da cidade não preferiam estar na escola do que estar nos sinais, do que estar guardando carros, do que estar entregando comida para outras pessoas de bicicleta, não preferiam estar estudando, fazendo uma faculdade, né, planejando o seu futuro, como nós podemos fazer. Então a gente precisa pensar que escola para todos, que todos tenham acesso, garantia de que vão ter escola de qualidade para todos, é uma garantia de que essas pessoas possam batalhar pelos seus próprios futuros. Porque se isso não acontece, né, elas já têm o destino traçado. E se elas já têm o destino traçado, né, elas já são destinadas à informalidade, à marginalidade, no sentido de estar à margem da sociedade, não de serem marginais no sentido criminal. Outra questão importante que a gente vê também associada a esse grande crescimento é o transporte urbano, né? A gente vê cada vez mais o excesso de veículos nas ruas, né? O trânsito caótico, barulhento, né? Outra questão importante que a gente vê isso é que grande parte das pessoas não conseguem ter transporte individuais, portanto usam o transporte público, o transporte que a gente chama de transporte de massa. Só que o pouco investimento e pelo fato desses lugares, geralmente, os transportes públicos carregarem pessoas de classe média baixa, né, para os seus trabalhos, deslocamento das periferias para os centros, né, eles, né, como essas pessoas têm pouco acesso à informação, como essas pessoas geralmente têm pouco poder político, né, pelo fato de terem pouca escolaridade ou pelo fato de terem pouco poder aquisitivo, a gente acaba vendo que o poder público, né, cria e tem um certo descaso pela questão do transporte público. Por isso que a gente vê, né, metrôs lotados, trens precários, destruídos, né, que sustentam e transportam umas centenas de milhares de pessoas, como no caso do Rio de Janeiro. Então a gente vê que o transporte urbano é uma das formas também da gente perceber, né, a diferença, o abismo social que existe dentro das grandes cidades. E para finalizar, a gente precisa também falar de violência urbana, né? A gente veio falando um bom tempo aí sobre marginalização, né, no sentido de margem da sociedade, em que a sociedade os coloca à margem, não eles se colocam à margem, mas a gente precisa entender que também existe a marginalização do fato das próprias pessoas se colocarem à margem, a partir do momento que elas começam a cometer crimes, ou seja, coisas que não são aceitas pela sociedade, não são aceitas pela Constituição, né, que é
que nos coloca ali como as regras que nós devemos seguir para viver bem em sociedade. A gente sabe que todos esses processos, né, a falta de água, falta de escolaridade, falta de emprego, né, a informalidade, né, o caos do transporte público, o fato dessas pessoas parecerem invisíveis perante as outras, né, todos esses processos vão criando, né, uma necessidade, muitas das vezes econômica mesmo, das pessoas melhorarem sua qualidade de vida, né, delas tentarem arrumar um dinheiro. A gente vê muitas pessoas por necessidade, né, entrando no mundo do crime, não porque elas são más, não existe esse tipo de conotação, né? Obviamente, a gente está falando de questões de necessidades básicas, né? Das pessoas precisam de dinheiro para poder sobreviver, e quando elas não conseguem dinheiro, elas precisam arrumar dinheiro, né? Ninguém vai morrer de fome sem fazer nada, né? Ninguém vai viver no meio do lixo sem fazer nada para mudar sua própria situação. Então a gente sabe que o crescimento urbano desordenado, né, não permitiu que a infraestrutura urbana acompanhasse o rápido crescimento da população. E uma série de problemas sociais começaram a surgir. A gente vê que nos lugares com elevado índice de pobreza e de desemprego, a carência de serviços urbanos, infraestrutura para atender a população pobre, tem uma tendência, né, existe uma maior probabilidade de acontecer, né, de pessoas entrarem no mundo da criminalidade, porque o crime nesses lugares, né, acaba parecendo muito atrativo porque dá uma possibilidade de ganhos econômicos, né? E essas pessoas atraídas pelos ganhos econômicos acabam se deixando levar e vão cometer alguns crimes e assim por diante. Mas o grande problema, né, a grande questão que a gente precisa compreender para sanar a violência urbana não é em si o policiamento, né? A solução para o problema da violência urbana não é a segurança pública, né? Nós precisamos, para melhorar a violência, para acabar com a violência, assaltos, criminalidade e assim por diante, nós precisamos evitar com que essas pessoas entrem na criminalidade e não combater a criminalidade. Porque se a gente só combate a criminalidade sem combater o que leva as pessoas à criminalidade, criminosos sempre existirão. E a nossa ideia, né, a ideia que a gente precisa ter, é que criminosos não existam, que pessoas não precisem roubar, matar e assim por diante para ganhar dinheiro, que elas tenham condições de ganhar dinheiro através de suas qualidades, né, do seu estudo, né, das suas competências pessoais e assim por diante. Então, para que a gente tenha uma melhoria em relação à violência urbana, e como todos os outros processos que a gente falou ao longo de toda a aula, é necessário que o poder público invista necessariamente no sistema educacional, nos programas de habitação, oportunidade de emprego, transporte público de qualidade, ou seja, todos os problemas que nós falamos até o momento que acabam levando as pessoas, em muitos momentos, a cometer excessos, né, que podem ser caracterizados como crimes, nós precisamos compreender que, na verdade, para se combater todos eles, é preciso dar visibilidade. Visibilidade é o quê? Aos problemas da sociedade, né? Para que esses problemas da sociedade não coloquem pessoas à margem, e já que elas estão à margem, se tornem marginais no sentido criminal. Bom, espero que vocês tenham compreendido todos os problemas, né? São diversos problemas da sociedade, e nós conhecemos, nós que vivemos nas grandes cidades, sabemos todos os problemas dessa cidade. A gente só precisa compreender que, para que a gente compreenda como melhorar a vida na cidade, nós precisamos ter um pouco de empatia, nos colocar na vida do outro, nos colocar no outro. Como é que é viver num lugar onde não tem acesso à água? Como é viver num lugar repleto de violência ou de sujeira, né, ou de insalubridade? Como é viver sem emprego? Como é passar fome? Nós não sabemos como essas coisas são, né? Nós não podemos julgar as pessoas quando nós não sabemos o que elas passam. Então, para a gente compreender a cidade, né, nós precisamos diminuir as desigualdades para que todos consigam viver em harmonia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.